Olá a todos, bem-vindos a mais um da Premier Pub, powered by Guinness 0.0, mais um episódio muito especial. Hoje, pedimos desculpa a quem nos estiver a ouvir, vai ter que ser um bocadinho em inglês, por respeito também ao Josko Gvardiol, que vai estar aqui junto ao Ruben Dias. Ruben, em português, muito obrigado pela tua presença. Josko, thank you very much for being here with us. We'll start in English and we'll do everything in English out of respect, obviously, so you can understand everything. But we'll start with Ruben Dias, because of the flag, obviously. Ruben, first of all, as we all know, this has been a tough season for Manchester City, a tough season for you all. Do you feel it's the most difficult season for you since you've been in Manchester, especially on a personal level because you've been absent through injury in a couple of matches? Well, first of all, I don't think it has been especially the most difficult season individually. Second, yes, it has been generally the most difficult season overall. Obviously, I've won the Premier League my first 4 years, but still, I take it into a good place because obviously we were the first club ever to win it 4 times in a row. Just that says that it's not easy to do it anyway, even more 4 times in a row. And obviously we take this year as it is. Obviously, it was not our best year in many levels, but we take the lesson and we look forward for the future. We're here obviously with Tomás da Cunha and Luís Boa Morte. I'll open the conversation to them as well. Hello, Ruben. Thank you for your time. Josko also, obviously. Ruben, does your leadership role become even more important in a season like this for your club? Well, I feel like everyone's. Whoever is a leader on the team, whoever is not. I always said, and I always feel like everyone needs to be a leader of their own selves, and by consequence of that, you'll be a good influence on the team. And in difficult moments, in moments like in this season especially, I feel like everyone needs to step up, and everyone needs to come out of their own just self, their own mind, and be there for the team in whatever way the team needs them. So yeah. Boys, thank you for your time. Ruben, tell me. He's a legend. He used to be at Fulham. You're not telling like bad things now. No. I'm telling him you're a legend. Ruben, thank you. What's your most comfortable position? Is it left centre back or right centre back? Oh, that's a tough one. I've made my all growing up through Benfica academy, even first team, playing on the right side. Then when I started to go national team by consequence of Pep being there, well, even at Benfica I played a few games on the left already on the first team, but mainly on the national team I started to play on the left side a lot. Pep was still there, obviously, and it also continued to happen since I came here. To be very open with you, I feel comfortable on both sides, and I've kind of built my way of thinking about it in a way in which I don't really prefer one or the other. I've won the Champions League playing mostly on the left. On my first season as well, when we reached the final, I was mainly playing on the left as well. I've played on the right so much, so I mean, whatever the team needs, and obviously I've prepared myself so that my influence, my way of playing, whatever I do is consistent and is the same on both sides. Warrior. Josko, you're a left-footed, but you have scored great goals with your right foot. Is it a natural ability? Well, it's difficult to say. We all know that I'm left-footed and I like to play with the right foot. I don't know why is that. Probably because when I was younger, I used to play with the left and right, and especially now when I'm on the left side, when I want to play to the central back, I use my right foot. So yeah, I don't know why is that, but I feel comfortable. I feel comfortable playing with the left and right, and yeah, I've scored some good goals as well.
Do you now feel more of a left back, or you still feel like in your heart you're a center back? Yeah, that's right. So I prefer central back, but you know, the situation in the team is that we have so many defenders, and it's difficult to find, let's say, my space in the team. And yeah, I've started as a left back, and yeah, I've been doing good since I'm here at City. Whatever team requires, I'm here to help, to give my best, and yeah, that's it more or less. But your heart is still in the center, right? I was wondering, what's your relationship like on and off the pitch? On the pitch, we can see it's a really good relationship. What about off? I mean, on the pitch we are doing great. Off the pitch we hate each other, you know. To be honest, we don't talk much. We live in the same building, but we never really connect. So Let me talk about those arrival pictures. Which one? Well, we all see the Manchester City on those arrival pictures in the pitch and in the games. Which one do you think dresses the better? oh, come on. Fashion is not about that. He dresses the way he likes. I dress the way I like. Who likes it, likes it. Who doesn't, doesn't. And we're happy with it. To be honest, he knows as well. You know, I'm going to the training ground like fully. I wouldn't say it's pajama, but I just want to feel comfortable, you know. And I don't choose like what am I going to wear. So yeah. Have you asked Josko to a dinner in your house yet, Ruben Dias? If I invited him, yes, but he doesn't really like Portuguese food, so he's trying to stay away from it. Really? You don't like Portuguese food? Do you have any Portuguese favorite dish already or not? Aside from pastel de nata. I have one, but I don't know is it Portuguese or Brazilian. The one with black cod, you know, potatoes, Bacalhau. bacalhau. Bacalhau Brás. Yeah, is it? You like it, bacalhau Brás? Yeah, top. It's your favorite dish, right, Ruben? Yeah, and also pastel de nata. Pastel de nata is really nice. He knows what he's talking about. Is it important for you guys to the nutrition side of it all and to stay healthy? Do you have those kind of concerns? Yeah, of course we do. Naturally, it's years and years of high performance. So you need to find your balance. I feel like when you get to a place like this, you've already found a balance that works for you. And yeah, of course, nutrition is a very important side of performance. So yeah. Josko, have you tried introducing Ruben to Croatian food or not? Not yet, but you know, this Croatian food is a bit heavier, you know, so it's like full of fat and everything. So hopefully he's gonna try it maybe at the end of the season. The Zone will be the worldwide broadcaster of the FIFA Club World Cup. We are talking about Premier League here, but Guardiola already stated that winning the FIFA Club World Cup will not save the season. But is it still really important for you guys, and it's still the ultimate goal for this season? You guys winning this competition? I mean, we've got 3 main targets left. We need to qualify for the top 5. We want to win the FA Cup, and we want to win the Club World Cup. If it means more or less, for me personally, I believe for Josko as well, it means everything, because it's the things we're fighting for at the moment. And whatever we fight for in every moment means the world to us. So step by step, game by game. Thank you very much, guys, for your time, and Thank you, guys. good Good luck luck. for the rest of the season, including, of course, the FIFA Club World Cup. We'll see each other again in June and July. Obrigado, pessoal. Tchau, 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 tchau. Ficámos aqui com Ruben Dias e também Josko Gvardiol. Claro que quem está a ver-nos pode ter também a ajuda das legendas. Ficámos aqui um bocadinho com o Ruben Dias e também com o Josko Gvardiol. Ficámos a saber que o Gvardiol continua a ser central de coração e que o Ruben Dias, bom, já jogou nas duas posições, desde que joga, tanto faz. Está disposto a ajudar. E não é muito normal. Sim. A norma é os centrais destros ou canhotos, consoante o
o pé preferencial, terem normalmente a preferência de jogarem no lado confortável, e é interessante a resposta nesse sentido. Sim. Em relação ao Guardiola, eu acho que não há tanta surpresa, mas Sim. está com algum azar nesse sentido. Embora agora até esteja a fazer dupla, precisamente com o Ruben Dias. Mas consegue-se ver da forma como o Ruben está, da forma como ele está sentado e da forma como ele responde e tudo, vê-se que tem liderança nele. Tem liderança, ele tem 20, Autoconfiança, 27 é o anos, capitão de equipa. parece já um homem, 30 e tal, a falar e tudo. Sim. É o líder daquela equipa, ou pelo menos um dos grandes líderes daquela equipa. Nesta última resposta falou sobre estas 3 aspirações do Manchester City, ganhar a FA Cup, mas nesta altura se calhar a prioritária seja mesmo, não que uma seja mais importante que a outra, mas o foco inicial agora talvez tenha de ser mesmo garantir este acesso à Champions. É trágico para o City, ou para clubes da dimensão do City, não entrarem na Liga dos Campeões, até em termos de atração dos jogadores, e sabemos que o City está numa altura de reconstrução do plantel, portanto é indispensável. Acho que vai conseguir, ou pelo menos ficaria surpreendido se não o conseguir. Depois está a concorrer com equipas que também não são exatamente do mesmo nível, o Nottingham Forest à cabeça, e portanto com a qualidade do plantel do City, com algum esforço também no mercado de inverno, e com o anúncio até simbólico da saída de Kevin De Bruyne, e não só, porque outros devem seguir-se, pode haver aqui também uma necessidade especial de garantir esse lugar. E imagine-se o que seria uma equipa tetracampeã de repente ficar fora dos 5 primeiros, não é nada normal. Mas sentes que vai dar, Luís, para o Manchester City? Sim, sinto que vai dar. Mesmo depois da época que não foi brutal ou não foi vistosa como todos estamos habituados a ver o City, ou pelo menos nos últimos 4, 6 anos, o que têm feito e toda a progressão que têm feito, o ficar de fora, claro que seria inédito, entre aspas, catastrófico, mas eu acredito que vai dar. O Manchester City, que nesta altura está em quarto, esta jornada venceu o Everton por 2-0, com alguma dificuldade, ainda assim surpreendeu-te? Não tanto, porque ir a Goodison Park, ainda mais nesta altura de despedida do estádio, normalmente não é fácil. Acho que esta semana pode ser importante, porque há o jogo com o Everton, que o City venceu. Segue-se agora um jogo com o Aston Villa que pode ser muito importante. Não acho que será fatal, mas é muito importante para o City ou para o Aston Villa conseguirem vencer, ou pelo menos não perder esse jogo, porque estão a concorrer diretamente por um lugar e, portanto, é indispensável para o City. Acho que, e dizias isso há pouco, é a primeira grande final da temporada, vencendo esse jogo. Acho que não há grande questão. Depois, se olharmos para uma lógica de favoritismo, também pode ser entre City e Aston Villa a discussão da FA Cup. Quem vencer pode ter vantagem, mas ainda há o Nottingham Forest, que não deixa de ser um outsider muito credível, e o próprio Palace, que é a equipa capaz do 8,80. Nesta altura, título praticamente resolvido, Luís. A luta pela manutenção também é uma questão de dias até que as 3 equipas estejam completamente relegadas. O Southampton e o Leicester já desceram, o Ipswich para lá caminha, já está muito longe do West Ham, Tottenham, Wolverhampton. Inacreditável estar a falar do West Ham e Tottenham aqui. Também Manchester United, que já estão o Manchester United e o Wolves já matematicamente garantidos. A luta, nesta altura, a grande luta e muito interessante é pelos lugares de Champions, que este ano são 5 lugares de Champions. Liverpool e Arsenal praticamente já está carimbado, e depois temos Newcastle, Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest e Aston Villa. São 5 equipas para 3 lugares nesta altura. Sim, diria que não só pela Champions League, mas também pela Conference League e a Liga Europa, porque temos ali as equipas que estão ali a fazer pressão, como o Bournemouth, o Fulham, Brighton. O próprio Brentford também dela pode Brentford, chegar. pronto, Mas já se abriu Sim. mais pequeno fosso ali entre o 7º e o 8º. É difícil, ainda dá, mas é difícil. Sim, é difícil, mas a dificuldade do futebol inglês é mesmo esta, porque nós vimos o Liverpool esta semana em que tem grandes dificuldades para levar de vencida a equipa do Leicester, mas o Nottingham Forest acaba por perder gás agora nesta parte, ou nos últimos jogos. Seria muito difícil. O Guardiola ainda deu ali um boost em que uma equipa a 8 jogos do final em terceiro lugar, claro que é uma equipa para a Champions League, mas não está a conseguir aguentar a batida, mas vamos ver. Esta jornada que teve aqui alguns resultados, diria, previsíveis, outros que não deixaram de surpreender um pouco. Começamos, claro, pela nossa ronda,
pelos portugueses, antes de irmos ao Liverpool, porque o Liverpool tem aqui um toquezinho extra com o Alexander-Arnold, já lá vamos. Começamos pelo Fulham-Chelsea. Vou continuar aqui com o nosso Luís Boa Morte. Gostou-te muito daqueles golos nos minutos finais? Sim, porque uma primeira parte em que o Fulham entra com tudo e não deixa o Chelsea respirar, e depois uma segunda parte em que adormece um bocado e acaba por perder aquele jogo porque percebemos a frustração do Marco Silva no final do jogo, como é que foi possível nós perdermos este jogo. É um jogo que, à partida, depois de fazermos 1-0, tínhamos o jogo controlado e o Chelsea não se conseguia encontrar e tudo, e depois, de repente, mas é o futebol inglês, é isto. O Chelsea que tem aqui uns 3 pontos importantíssimos. Muito importantes. O Chelsea perdendo com o Fulham. Primeiro metia o Fulham junto à reta da frente, à linha da frente, melhor dizendo. E além disso, acentuava aqui a ideia de que a equipa está em quebra e coletivamente é visível. O Chelsea já não é uma equipa que consiga ter a fluidez que teve ali durante uma boa parte da temporada, e há uma grande razão para a equipa ter tantas dificuldades, que é o desaparecimento total de Cole Palmer. Tem mais um jogo pouco conseguido, tem sido assim desde talvez janeiro de 2025, porque faz uma grande primeira metade da época. Foi quando eu meti na minha fantasy. Provavelmente foi essa a razão. Faz uma grande primeira metade, está mais cansado. depois tem que jogar em vários campos. Depois, com a quebra de Cole Palmer, o Chelsea passou a ser uma equipa muito mais previsível, mais dependente dos extremos, e foi pelos extremos que venceu este jogo. Um bom gol de George e um gol ainda melhor de Pedro Neto, que normalmente quando marca é para marcar com estilo, e a dar uma vitória importantíssima ao Chelsea. Eu diria que o Fulham, mais do que o sonho europeu, que ainda existia, ou se quiserem, ainda existe de alguma forma, embora já um bocadinho menor, o principal objetivo é bater o recorde de pontos na Premier League. Eu acho que isso vai ser alcançado pelo Marco Silva e por esta equipa do Fulham, e a partir daí eu acho mesmo que o ciclo se fecha, porque não há mais nada para alcançar. O Fulham bate no teto, como se costuma dizer. Luís, tu és um homem com propriedade para nos explicar isto. Perder desta maneira com o Chelsea para um adepto do Fulham custa 2 vezes. Não é um jogo qualquer. É o jogo. O jogo em si. Não é para o adepto do Fulham é uma jornada em que não vê mais nada, só vê o Chelsea. Para o adepto do Chelsea já não é da mesma forma. Claro. Mas para o adepto do Fulham é uma jornada em que ele esquece tudo o que está à volta e quer ganhar o Chelsea de qualquer maneira. E claro que o Fulham podia ter feito algo inédito, que era vencer o Chelsea na mesma época 2 vezes. Também não o conseguiu, mas vai atrás de bater o recorde em número de pontos. Mas este jogo aqui, principalmente, que é dos jogos mais... Consegues explicar-nos porquê? Porque é que para o adepto do Fulham é tão importante vencer o Chelsea? Porque o Chelsea... É aquela proximidade sim, também, aquela proximidade, mas o Chelsea... Porque normalmente os adeptos do Fulham cantam que o bairro é de Fulham, não há cá bairro de Chelsea. E, portanto, o Chelsea está dentro do bairro de Fulham. É claro que o Chelsea olha para outros patamares em termos de classificação, vai... a Champions League e por aí fora, e o Fulham não, mas o Fulham é sempre aquela rivalidade por Chelsea pertencer ao bairro de Fulham. E claro que eu digo-te, eu a primeira vez que joguei um Chelsea-Fulham, não sei, foi fora, eu não tinha noção do que era este jogo para os adeptos do Fulham, e nem tinha noção da distância e tudo, porque é ainda mais perto, pronto, para os nossos ouvintes, é ainda mais perto do que Benfica Sporting. Sim. Ainda chega a ser mais perto. Uma das estações, não sei se é do Chelsea, que se chama Fulham Broadway. Pronto. Fulham Broadway. Lá o nome, não é? Está lá o nome Fulham à frente dos adeptos do Chelsea. Porque na verdade fica no bairro. E é por aí. Claro que eu também estava a ver o jogo, também o 1-0, também pelo Ayobi, que está a fazer uma época tremenda. Estava em grande, eu também estava todo eufórico, e depois eu fui vendo aquilo a baixar, e o Pedro Neto lá fez das deles. O Fulham por vezes perde jogos mesmo ali no fim. Já não é algo novo. Não diria que há por algum motivo específico, mas a equipa contra adversários de topo normalmente cede algumas vantagens. Mas esta época não é por causa dos jogos com as equipas de topo que o Fulham não está mais acima, não é? Porque tem-se batido muito, e não vem de agora, não vem desta época, mas tem-se batido sempre muito bem contra as equipas do top 10, podemos dizer assim.
Sim, é verdade. E o que tem facilitado, entre aspas, tem sido o Southampton, Sim. Ipswich. Crystal Palace. Pronto, Crystal Palace está. Mas o Crystal Palace, aos olhos do Fulham, é uma equipa que é acessível. Sim. Mas, no entanto, o Crystal Palace este ano fez a vida negócio ao Fulham. Portanto, depois tem belos jogos feitos contra o Arsenal, tanto em casa e fora, mas de fora não conseguiu pontos. Mas as equipas pequenas é que têm complicado. Mas isso também é um mérito. Normalmente o Fulham não é goleado ou não é atropelado. Compete sempre, às Sim. vezes melhor, às vezes pior. Mas de facto essa mancha nos jogos teoricamente mais acessíveis acaba se calhar por comprometer aquela luta europeia. Não seria o objetivo inicial, mas ali a certa altura pareceu mesmo possível. E nesta altura o Fulham está a apenas um ponto do 8º lugar do Bournemouth, que dá acesso à tal Conference, e caso tivesse vencido estava nesta altura em posição de Conference. Olhando agora para um duelo de portugueses, Manchester United 0, Wolverhampton 1. Segunda vez esta temporada que Vítor Pereira bate o Ruben Amorim, desta vez com um grande golo de Pablo Sarabia, mas nesta altura o Manchester United já praticamente abdicou, acreditas, da Completamente. Aliás, o Ruben Amorim depois do jogo com o Lyon Anunciou manifestou logo, não é? mesmo. Isto Para agora saber o que é que iam. é para meter os jovens e tentar algumas coisas novas e viu-se isso no 11, dois jogadores muito jovens, o Fredrickson e o Hamas, que até levou o Dorgu a jogar sobre o lado direito. Foi um jogo muito pobre, enfim, já naquele registro de fim de época onde as equipas não têm grandes objetivos, no caso do United então não há objetivo no campeonato, é mesmo a Liga Europa. Um jogo com poucas balizas na primeira parte. Na segunda, eu até diria que o United foi melhor, criou, não diria muitas oportunidades, mas algumas aproximações perigosas que, como quase sempre, foram desperdiçadas por dois jogadores à cabeça, o Højlund e o Garnacho. O Xerxes está lesionado, portanto não há muito a fazer aí. Depois ainda houve o wildcard de Mason Mount, que entrou a tempo de falhar Mason Mount e o Bruno Fernandes, que nunca descansa, desta vez ficou no banco de suplentes, portanto se há dúvidas sobre a prioridade, está aí dita. E o Wolverhampton ganhou com o brilho individual de Pablo Sarabia, a coincidência de ter sido treinado por Ruben Amorim e, sobretudo, o mérito de Vítor Pereira construir uma equipa confiante, uma equipa que vai a qualquer estádio para tentar jogar e para tentar discutir o jogo. E ainda não tinha acontecido para os Lobos na era Premier League 5 vitórias consecutivas. Sim. Atenção, porque vão jogar com o Leicester e à partida é um jogo que podem também vencer e fazer 6 vitórias consecutivas. De facto, eu acho que mais do que a manutenção, porque se olharmos para as equipas de baixo não fazem pontos, portanto a manutenção iria sempre aparecer para Vítor Pereira. Eu acho que está aqui já um balanço interessante para a próxima temporada e até um crédito no mercado que seguramente haverá, porque se este treinador nos está a dar tanto, tem de haver aqui um esforço financeiro para construir um plantel mais capacitado. E nós entrevistámos há pouco tempo o Vítor Pereira e eu perguntei-lhe se ele aspirava a fazer como, por exemplo, a imagem de Marco Silva, de principalmente Nuno Espírito Santo nesta temporada, de rapidamente para a próxima temporada tentar colocar o Wolverhampton a olhar para outro tipo de voos. Achas que há margem para isso nesta altura? Sim, normalmente o que costuma-se dizer é aquela... Não vou usar outra vez a expressão que estamos dia, mas eu já sei do qual mijo, já sei qual é. Quando chega o treinador novo, mas sem dúvida que tem tentado a dar cartas e mais uma vez este jogo, mas também a imagem do que tem sido o Fulham, Manchester United também tem sido, consegue fazer bons jogos contra as equipas de topo, porque indo agora mais ao tático e por aí fora, quando tem que assumir o jogo, o Manchester United tem muitas dificuldades. Sim. E temos visto isso com equipas de menor dimensão ou poderio, mas quando dá o jogo às outras equipas para elas assumirem, tipo Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, fazem jogos. Transição. Tem uma capacidade de transição. Portanto, muito tem sido a dificuldade do Manchester ao nível de... Mas sem fugir à tua pergunta, sem dúvida que é assim, os adeptos agora já não vão facilitar o Vítor Pereira, né? já conseguiu chegar ali. O que criou é fantástico. Já que chegou ali, chegou e mudou aquilo tudo, e já a equipa se for da mutação, vão querer mais, e pronto, são os mesmos que vão estar lá para o ano apertar com eles, e por enquanto pode ir ao pub. Mas criou essa ligação também com os adeptos, que é muito importante, e que os treinadores portugueses dá uma ideia que têm essa capacidade
com maior ou menor facilidade de o fazer com os adeptos Sim, ingleses. tem várias situações. O porquê é que se conseguem ligar, eu acho que é da forma como tentam pronunciar os nomes dos portugueses, só daí já se cria uma ligação, uma empatia, e depois vai por ali fora, da forma como se dão, como os portugueses dão-se aos adeptos, como se abrem para discutir as situações com eles e tudo por aí fora. Eu acho que sim, estamos bem vistos em Inglaterra, por vários fatores. Tu alguma vez deste um saltinho ali a um pub, como o Vítor Pereira faz, ou não? Ou não eras desses de ir ali beber uma pintezinha com os adeptos do Fulham ou do West Ham? Sim, porque Mas como jogador ou como treinador? É que isto é Sim, importante. sim, Isto é sim. importante saber. não, das duas formas. Das duas Agora, formas. atenção, que agora já expirou, já pode dizer. Não, e a tudo. Guinness Não. 0.0 também, é por aí. Não, das duas formas também não sou grande apreciador de álcool, por isso não, sem dúvida que eu sempre gostei de ter vida à parte do futebol, por isso dentro das 4 linhas podia ser agredido verbalmente ou ovacionado, e depois quando saía dali continuava a minha vida normal, porque sentia-me igual a qualquer outra pessoa. E como treinador também a mesma coisa, igual, sem qualquer problema, e fazer a minha vida normal a seguir ao futebol. Ora, continuando aqui a olhar para a tabela classificativa, o jogo do Arsenal não teve história absolutamente nenhuma. Uma pequena nota, já temos mais uma equipa relegada matematicamente, o Leicester, que perdeu frente ao Liverpool, e é aqui que nós vamos entrar. O Liverpool continua sem encantar, a verdade é essa. Nos últimos meses decaiu muito, mas continua a ganhar aqueles pontinhos que no final das contas é isso que interessa. Acho que o ponto de viragem foi a eliminatória com o PSG. Talvez tenha, não sei se levou a equipa ao limite e entrou num caminho de desgaste. A verdade é que o Liverpool não faz grandes exibições há algum tempo. Aquela exibição mesmo convincente, autoritária. Neste jogo com o Leicester, venceu justamente, foi a melhor equipa, mas esperava-se uma vitória mais simples, resolvida mais cedo, sem tanto sofrimento, porque até chegou a estar no ar a possibilidade do Liverpool nem poder ser campeão para a semana, assumindo que o Arsenal Se não vencesse, vence o próprio jogo contra o Crystal Palace. De qualquer forma, há aqui um certo simbolismo, eu diria, nas vitórias recentes, porque na semana passada, ou na jornada anterior, Van Dijk de pontapé de canto contra o West Ham e beijou o símbolo e renovou nesta semana. E agora o tema Alexander-Arnold, que eu acho que não vai renovar, e posso já dizer isso, mas também fez aquele festejo. Então vamos ver o festejo. Vamos olhar Vamos a também, isso. mas podes continuar a falar, a dar a tua explicação, como é óbvio. O Alexander-Arnold, eu diria que fez um festejo que traz uma certa reconciliação, porque a relação esfriou muito nos últimos tempos. Há muitos adeptos do Liverpool que não lhe perdoam o facto de estar, enfim, em princípio a caminho do Real Madrid, porque é um homem de Liverpool, nasceu em Liverpool, cresceu no clube, tem muitos anos ao serviço do clube. Podia ser um Steven Gerrard com títulos, o que não é fácil, ao serviço do Liverpool. Este será apenas o segundo título no século XXI, portanto dá para colocar em perspectiva. E alguns adeptos levam isto como uma traição. Agora, eu acho que não há dúvidas do amor de Alexander-Arnold pelo Liverpool. Eu acho, sinceramente, que a decisão já está tomada. Este festejo nada muda. Mas, e ninguém ali estava a não festejar só porque é o defeito, não é? Ou mandar-lhe para a direita ou para a esquerda. Eu acho que o festejo nada muda. Acho também que pode haver aqui algum espaço para, pelo menos, abrir uma dúvida. Eu acho que já nada vai mudar, mas pelo menos... O que é que achas deste festejo, Luís? Percebe-se que os adeptos de Liverpool estejam magoados e tudo por ele não renovar, por aí fora e tudo, mas também quem gosta de futebol e vê futebol, é quase impossível tu dizeres que não ao Real Madrid. É quase impossível tu dizeres que não ao Real Madrid. Eu não sou do Real Madrid. Não sou do Real Madrid. Não se me diz que o Real Madrid. Mas Se surgisse um convitezinho, não é? E acima de tudo, é quase impossível. Impossível. o Alexander-Arnold, se não vai agora, não vai mais. Sim. É a altura. E é um jogador que já venceu 2 títulos pelo Liverpool, já venceu a Champions pelo Liverpool. Eu não acho sinceramente que seja uma decisão estranha. Percebo que numa altura em que faltam estas referências de clube, jogadores que ficam num só clube, seria obviamente muito interessante que o Alexander-Arnold ficasse para sempre no Liverpool, mas também consigo perceber o lado do jogador que queira outro desafio, porque as carreiras são muito curtas. Não, mas não é outro desafio qualquer. É outro desafio. Não é outro qualquer, Se for sim. o Real Madrid, Sim. entende-se. Também a sair nesta altura do Liverpool só para um Real Madrid, não é? Eu acho que se Real Madrid e Bayern Munique.
seriam as únicas opções que tu vês nesta altura para, Sim. para uma saída do Arnold. Estamos aqui a olhar para o Arnold, que também dá para perceber que está em dia fisicamente, mas vamos fazer aqui uma comparação. É uma comparação, sim, Luís. Vamos ver quem é que está mais em dia. Quem é que está mais em dia no festejo? Olha, Um festejo em tudo semelhante, não é? Simbolismos diferentes, significados diferentes. Um regresso à competição nesta altura, depois de uma lesão muito longa. Mas para quem vinha de lesão, ali em forma, Luís. Eu tive. olha, o Fober jogou no Real Madrid, desculpa. Vou-te contar, verdade, pois, é verdade. na altura estava connosco no West Ham e ficou tudo de boca aberta quando soubeu que o Fober ia para o Real Madrid. Mas não, isto foi uma época bastante difícil, porque eu lesiono-me em dia 28 de julho na China e depois só volto a estar disponível para os 3 últimos jogos do campeonato. E o Zola só não me utilizou no ano penúltimo. No penúltimo foi com o Fulham fora e ele perdemos 3-1 e perto do final ele faz a última substituição e não meteu e eu fiquei aquela ainda dizia por cima o jogador contra e o tudo, Fulham, não é? mas eu tinha e tenho uma ótima relação com o Zola e ele pergunta-me no final do jogo, pergunta-me o porquê é que eu estava assim e eu disse porque é que estava assim. Estou assim porque, ainda por cima contra o Fulham e ele disse, boa, prepara-te, para a semana és tu e mais 10. E era o último jogo da época, com o Manchester Sim. City. Pronto. E foi este jogo, por isso é que ele ali ria-se e depois a imagem depois é completada. Boa assistência. Vou ter com ele. Boa assistência. Sim, E agora do- conta lá essa história do Fober. Quando ele sai daqui para o Real United, Madrid. para o Real Madrid, Ficamos todos de boca aberta, porque não sabemos e em o que é que Madrid se passa. também, não é? E em Madrid também. Naquelas listas depois- de jogadores flop, Normalmente está em está primeiro. sempre o Fober. E depois há uma situação que se diz que ele adormeceu no banco do Real Madrid, né? E depois que os adeptos acertarem no passe quando o viram nas ruas de Madrid. Agora, se foi ou não sabemos. Fober, um jogador que passou pelo Real Madrid, lá está como o Tomás da Cunha estava a dizer, normalmente está, se não tiver em primeiro, está no Sempre, top 3 dos sempre, maiores sempre. flops da história do Real Madrid, ainda por cima em altura de Galácticos, já na fase final dos Galácticos, mas ainda assim Galácticos. Estamos a entrar na reta final da Premier Pub, mas ainda temos que rapidamente eleger o gol da jornada, powered by Guinness 0.0. Ora, hoje vai ser fácil, por isso eu vou dar as honras logo ao Luís Boa Morte. Tu estavas a ver o jogo e mandaste logo uma mensagem, quero Nem este deu gol, tempo. quero este gol vai ser o meu, por isso vamos olhar rapidamente para o golo que Luís Boa Morte elege, é o gol do Pedro Neto, frente ao Fulham. Não achas que é um pouco uma traição tu escolheres um golo contra o É assim. Fulham? Como é que os adeptos vão reagir Isto é- a esta tua escolha, Isto Luís? é impressionante, que é um jogador que eu tentei levar para o Arsenal, um jogador que marca ao meu Fulham, a sério, mas não. Aos é- 93. Aos 93 dá a vitória ao Chelsea, um derby destes, mas sem dúvida que eu acho que tem uma Parecia o potência, Alan uma a rematar, violência, né? sim, isto é de uma violência que não dá. Não dava hipóteses. O meu amigo Ben Lane não tinha hipótese. Ele depois ao nosso Oscar Cordeiro, que hoje não está presente porque estivemos a fazer a entrevista com o Guardiola e com o Ruben Dias, ele ao Oscar disse que quando viu ali a bola à mercê do pé esquerdo só se preocupou em rematar com a máxima força possível. É a clássica barra cheia. Queres Vamos que eu olhar escolha para... ainda ou... Não, vamos olhar, Ok. vamos olhar. Este é o primeiro lugar, já está dito. Mas vamos olhar. Vamos olhar, qual é que tu queres? Eu vou para o Sarabia. Sarabia. Vamos olhar para Sarabia. o Sarabia. É um Eu- grande livro de eu- Pablo Sarabia. Eu quando vi É perfeito o livro. em direto, digamos, pensei que o Onana podia ter até alguma culpa. Mas não, o livro vai muito puxado, por cima da barreira, sem hipótese. E o Onana não deu aquele salto que eles costumam dar Sim. para o lado oposto e tudo. Notícia não de dá última isso. hora, houve um golo em que Onana não teve culpa, no Manchester United. Vamos agora olhar para a minha escolha. Eu, sinceramente, este para mim é mesmo o meu golo favorito desta jornada na Premier League. Mas pronto, não tem passaporte português, por isso vamos dar ao Pedro Neto, mas é um grande golo de Amadou Onana. Sim, é um bom gol porque da forma como ele, o que é que fazem normalmente? É bater ao segundo posto, ao posto mais longe, manter um arco mais aberto ao posto mais longe. Sem E dúvida. ele engana o guarda. Ainda assim eu dava ao Neto por causa da rotação. Ou seja, aqui o Onana bate sim, de sim. frente. É um grande gol do Pedro Neto, sem dúvida nenhuma. Também gosto deste gol de Acho que Amadou. Eu nem sequer visualmente me este chamo. também é um grande gol. Agora que tem metido bem a talocha, para a bola não ir embora.
como ele é conhecido, Amadou, eu nem sequer me chamo André. Onana, como ele disse uma vez numa flash interview. Ora, Pedro Neto vence o golo da jornada. Palmas para O Oscar não teve cá, não Lisboa. se conta. Inês e Oscar. E Luís Já vi Boa que Morte. vocês são o problema, já percebi. E Luís Boa Morte nem sequer teve de pôr defeitos nos outros golos para ganhar este. Esta foi dado, Espetacular. esta foi dado. Muitos parabéns, Luís Boa Morte. Ficámos aqui com o golo da jornada by Guinness 0.0 e fechamos também o nosso podcast. Vamos ter aqui mais novidades esta semana, não as vamos revelar já, mas vamos ter aqui mais uma entrevista com um jogador que está a dar cartas na Premier League. Vamos ver qual vai ser o futuro deste jogador na Premier League na próxima temporada. Ups. E Ups. vamos ver. Ficam aqui já algumas pistas. Vale a pena acompanhar os próximos da Premier Pub. Não estás a falar Da do Bernardo nossa Silva, parte, não? não ok. estamos a falar do Bernardo Silva. Hoje também falámos aqui de FIFA Club World Cup com o Ruben Dias e também com o Josko Gvardiol. Já sabes que o Manchester City vai lá estar, tal como o Chelsea, são as duas equipas inglesas que vão estar presentes na competição de junho e julho nos Estados Unidos, uma competição que tu podes acompanhar em exclusivo, na íntegra, em dazone.com. Vale a pena inscrever-te, basta inscrever-te, não vais ter que pagar nada por isso. Inscreves-te, defines uma passe, ficas com acesso a vários conteúdos gratuitos dentro da plataforma da DAZN e um deles vai ser, claro, o FIFA Club World Cup. Vai ser no final desta temporada e vai ser imperdível. Da nossa parte é tudo por agora. Um abraço e continua com a DAZN. Um abraço. Um abraço, continuação.